Natal e Novembro. A viagem, por Irma. Mês de novembro de 2007 fiz minha viagem a Natal no Rio Grande do Norte, maravilhosa cidade do nosso Brasil. Fiquei no hotel Blue Tree Parking, muito agradável, com um café da manhã típico da região. Tapioca, cuscuz, macaxeira. Foi maravilhoso, pois após 60 anos eu fiz minha primeira viagem de avião, imagine. Com muito medo, mas muito. Em meio a alegrias, medos e incertezas, foi uma grande brincadeira que hoje me trazem ótimas lembranças. As minhas amigas faziam muitas gozações, vendo que eu estava estática na decolagem. Perguntavam se eu queria descer, elas abririam a porta e a todo momento ofereciam salva-vidas, instruções caso houvesse uma pane e queriam ir ao banheiro. Mas eu continuava sem me mexer e tive uma terrível dor de ouvido que só passou horas depois que o avião pousou. Hoje acho que graças a toda essa brincadeira já perdi totalmente o medo de avião. Um grande sonho que estava se realizando em minha vida. As praias maravilhosas, uma natureza perfeita que Deus esculpiu. Foi uma viagem do Congresso Nacional de Mulheres da Igreja Evangélica Quadrangular. Foi uma bênção, onde havia 3.000 mulheres em oração e louvor. Para superarmos o tempo, que é implacável, devemos acreditar no amanhã, pois o futuro a Deus pertence e não devemos desperdiçar o momento de agora. Queridos amigos e amigas da melhor idade, vamos conhecer o mundo antes de deixar. Aí está. Narrativa O Borrão. Trabalho realizado para a avaliação do curso Terceira Imagem e Inclusão de Idosos. Por Jair Pereira dos Santos. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe, que tinha pouca alfabetização, resolveu me alfabetizar. Talvez até para aprender junto. Comprou a cartilha Caminho Suave e eu aprendi a ler com algumas facilidade. Lembro que eu tinha grande orgulho quando estava andando de ônibus e ia lendo em voz alta. Todas as placas e outdoors das ruas e as pessoas me elogiavam. Eu já sabia ler, mesmo sendo tão pequeno. Minha família na época, cartilha Caminho Suave, pai, mãe, irmã e eu. No ano seguinte eu já tinha 6 anos e minha mãe quis me matricular no primeiro ano. Mas não foi possível, porque naquela época a idade mínima para entrar na escola era 7 anos. Fiquei mais um ano sendo alfabetizado pela minha mãe, e alguns tios e tias, e às vezes meu pai trazia o jornal e me pedia para ler o jornal sentado em seu colo. Muitas boas aquelas lembranças, uma marca muito importante desse tempo. 2 anos depois, com 7 anos, no ano seguinte, já com 7 anos, fui matriculado no primeiro ano. Era um galpão ao lado da igreja de Santa Luzia, no bairro da Parada Inglesa. Como eu já tinha aprendido muitas coisas com a mãe, pais e tios, conduzi aquele primeiro ano letivo sem grandes dificuldades. Lembro que era muito bom nas leituras. O exame. Para passar para o segundo ano, tinha que fazer um exame final, onde tínhamos que utilizar uma caneta tinteiro. A caneta tinteiro não era como as canetas esferográficas de hoje, era uma espécie de lápis com uma pena na ponta. Esta pena era uma imitação da pena de galinha, e nós tínhamos que molhar a pena na tinta para escrever. Quando havia um erro, usávamos o mata-borrão, que era um papel absorvente preso a uma peça de madeira. Terminei de fazer as questões da prova e já estava conferindo as respostas quando aconteceu o desastre. Bati a mão no tinteiro que caiu em cima da prova. Usei todos os mata-borrões da sala, mas não adiantou. A prova era só o borrão. O exame, e eu fui para casa completamente desiludido e ainda com aquela tremenda culpa. Porque eu tinha que bater a mão naquele tinteiro. E aí está o borrão. Imagine aquela criança com 8 anos de idade, que ficou 3 anos preparando para passar para o segundo ano, todos em casa esperando que eu fosse passar com alguma facilidade. Fui estragar tudo por causa daquele borrão, e eu fui para casa muito preocupado. Naquela noite, quando não consegui dormir direito, pois só pensava no borrão. Sonhei com o tal do borrão, e no sonho o borrão ia aumentando de tamanho. Eu não cobria só a prova, já cobria a escola, a igreja, o bairro. Acordei quando ia cobrindo minha casa com meus pais e minha irmã. Foi a noite mais difícil até aquela data. No dia seguinte, todos perguntavam: professora, corrigiu o exame? E ela disse: fiquem tranquilos, vocês foram muito bem. Todos passaram, menos o Jair. E meu mundo caiu. Toda aquela tensão do dia anterior, da noite mal dormida, do sonho, foi uma explosão. E eu comecei a chorar. E eu era o culpado, porque fui bater a mão naquele maldito tinteiro. A professora, quando me viu chorando, chegou perto de mim e disse: Jair, eu falei brincando, você passou no exame. E eu, muito desconfiado, pensava: e o borrão? Em seguida a professora falou: só teve uma nota 100, que era a nota máxima da época. Adivinha quem foi? E a classe toda falou: foi a Maria Galvão. A Maria Galvão era uma menina mais velha e muito dedicada. Tirava boas notas e todos pensaram nela.
E a professora disse: não foi. Ela foi muito bem no exame e tirou 95. Mas teve alguém que tirou 100. Adivinhem quem foi? E a classe falava nomes e nada. Depois que tinha passado a classe inteira, alguém falou: o Jair! Sim, foi ele mesmo. Tirou a nota máxima e vai ganhar um livro. Eu não acreditava e pensava: e o borrão? Viva! Penso que apesar do borrão, a professora conseguiu fazer as correções. E é claro, depois da noite mal dormida, foi o dia mais feliz até aquela data. Ganhei um livro com o título Gafanhotos em Taquarapoca, da professora, que eu gostei muito. Grande recordação. Claro que principalmente pelo final feliz.